Hoje é dia 21 de julho de 2024 e eu sou o Gelson Vieira. Eu sou a Carmen Matos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom domingo para todas. Tem gente entrando, nossa, coisa maravilhosa, né? Bom dia para todo mundo. Chegamos 8 horas em ponto, né? A gente tenta ter esse horário bem certinho, né? Para que todo mundo esteja junto. Então hoje a gente vai fazer de novo o nosso Evangelho no Lar, que a gente faz todo domingo. E lembrando que nós fazemos um capítulo do Evangelho, que é a primeira metade do capítulo, a segunda metade do capítulo a gente termina no nosso grupo fraterno Chico Xavier, que é aqui em Los Angeles, que a gente tem a segunda-feira às 8 da noite, hora do Brasil, um pouco tarde para 8 horas horário de Los Angeles, meia-noite horário do Brasil, um pouco tarde, mas se você tiver com insônia, é uma boa pedida. Nessa segunda-feira vai ser em inglês, né? E a gente vai falar sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E a gente pede nesse momento que os nossos mentores estejam próximos a nós, nos intuindo a nós no que vamos falar, a vocês na forma que vocês compreendam essas lições. Pedimos também que Jesus esteja presente na casa de cada um, como ele sempre está, nos auxiliando, nos intuindo e nos protegendo com seu amor infinito. E nós vamos começar essa palestra com a nossa oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Né? Uhum. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Lembrando a todos de termos uma água, né, junto nesse momento, para a gente poder fluidificá-la né? Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e esse capítulo ele fala de que precisa o Espírito para se salvar, a parábola do bom samaritano, o mandamento maior, necessidade da caridade, fora da igreja não há salvação, ele explica, né? E fora da verdade não há salvação. Então a gente vai começar com uma pequena leitura que fala da primeira parte desse capítulo, de que precisa o Espírito para se salvar. E Jesus, junto aos seus discípulos e a outras pessoas, ele fala o seguinte: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedaste, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitaste, estive preso e foste ver-me. Né? E aí os apóstolos, né, ficaram sobressaltados. Falei, quando? Né? Eles falavam, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despimos e te vestimos? E aí Jesus lhe disse, em verdade vos digo, toda vez que fizeste isso a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que fizeste. Então, quando a gente faz essa, né, nossa oração e o nosso dia, a gente tem a certeza da presença de Jesus conosco, né? E a gente entende que ele está conosco a todo momento em que a gente entra nessa comunhão com ele, através de uma prece, através de uma boa ação. E ele está nos lembrando de que, na verdade, ele está com todos os sofredores, né? Então, quando a gente faz alguma coisa a ele,
a esses pequeninos, a esses que estão passando por momentos de sofrimento, na verdade, essa é uma conexão direta com Ele, pelo bem que a gente faz, né? Porque a divindade e os bons espíritos, eles precisam demais da nossa ação para que materialmente ela se reflita nas pessoas. Então, quando uma entidade, né, o mesmo Cristo, ele espera que a ação dos homens venha a ser o fluido desse amor que eles tanto colocam. Então, quando a gente faz uma ação a alguém que necessita, na verdade a gente está fluindo o amor que vem dele através dessa pessoa, e ele se faz presente no sentido de que está um desses pequeninos dele sendo assistido. E essa consciência de que eu sou o eu sou, né? E cada um tem o eu sou dentro de si. O eu sou, que é a representação, a centelha divina de Deus. Então, nós somos a representação de Deus, nós somos Deus. E então, quando a gente se dá conta de que Deus está dentro de nós, assim como está dentro de todos que estão à nossa volta, do mais humilde, da pessoa que está numa situação de rua, uma pessoa que está em desequilíbrio mental, Deus, ele está sendo ali representado por aquela pessoa. E como é que você vai... Se Deus aparecesse, se Jesus aparecesse na sua frente, como que você agiria? E você tem, né? Nós temos a oportunidade de agir todos os dias, como se Jesus tivesse chegado na nossa frente através de alguma pessoa que está em necessidade, ou que está, nem necessariamente estar em necessidade monetária, material, mas às vezes a necessidade de um olhar, a necessidade de: meu tempo está aqui para você agora, eu estou aqui, como eu posso te ajudar? Né? Eu digo sempre aquela pergunta do como eu posso te ajudar, mas é a pergunta sincera, né? Sim. Às vezes a gente chega a um amigo, alguém que a gente percebe que está passando por uma situação difícil, a gente pergunta: tá tudo bem? E eu sempre falo que tem o tá tudo bem, que é aquele tá tudo bem que a gente fala sem querer e sem ter tempo para ouvir, ou aquele tá tudo bem mesmo, é aquela real interesse no outro, onde a gente faz o outro entender que aquele tempo é dele, para ele se colocar com os seus problemas. E muitas vezes a gente, né, não é só essa questão material, é muitas vezes a questão do apoio que a pessoa precisa, muitas vezes extremamente próximo da gente, na família, com amigos, e a gente observa, e talvez por uma questão de dizer: não, eu não vou entrar nisso, mas faz essa pergunta do coração: você está bem mesmo? Você precisa, está tudo bem realmente com você? E como eu posso te ajudar é um código muito especial e importante, porque muitas vezes a gente se coloca num lugar de saber mais, de poder mais, de uma pequena arrogância, né? Uma arrogância positiva no sentido de não querer o mal, mas a gente, sem se perceber, talvez temos a tendência de impor o que o julgamento nosso diz que aquela pessoa está precisando, não é? E às vezes não é o que a pessoa está precisando. E quando a gente faz essa pergunta aberta: como eu posso te ajudar? Ela entra dentro dela e diz: como é que eu posso realmente ser ajudado? Né? Para depois ela não dizer: puxa vida, ninguém me entendeu. Né? Então, assim, é uma colocação para o outro dizer: como é que eu posso te ajudar? E não, como a gente estava conversando mais cedo, chegar lá e já ir resolvendo: olha, a partir de agora você vai fazer isso, você vai estudar dessa forma, você vai agir dessa forma.
pergunta, como eu posso te ajudar? É verdade. Né? A segunda parte aqui Jesus estava junto com um grupo e chegou um fariseu, que era o doutor da lei, e perguntou, mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E ele disse, o que está escrito na lei? Né? Jesus muitas vezes fazia a pergunta, né? Ele lembrava a gente que a gente tem muito conhecimento e ele faz a pergunta de volta. O que diz a lei? E aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus falou, tá certo, é só você fazer isso. Mas o fariseu perguntou, quem é o meu próximo? Né? Porque para eles o próximo era aquele realmente do mesmo grupo, da mesma família, muito próximo, que tinham as mesmas ideias. E é muitas vezes a nossa tendência também, né? O nosso próximo, a gente tem a tendência de querer ajudar quem é muito semelhante a nós, do nosso grupo de amigos, do nosso grupo familiar, e a gente esquece que esse conceito do próximo é um conceito muito mais amplo. À medida que a gente vai evoluindo, tomando consciência, esse próximo se expande. E aí Jesus contou uma parábola, que eu vou tentar resumir aqui, que é uma das palavras mais impressionantes de Jesus, que é a palavra do bom samaritano, né? Que ele conta que uma pessoa, né, estava caída no caminho de Jerusalém enfim, vindo de Jerusalém, e essa pessoa ela estava desacordada, então ela não tinha condições de falar, ela estava despida porque foi assaltada, então não tinha condições de saber pelas vestes dela quem era ela, quem era da origem dela, e ela estava visivelmente em dificuldade, tinha sido agredida muito forte e tal. Então passou por ali um levita e um senhor e um sacerdote, que representavam os seres mais evoluídos espiritualmente daquele tempo, né? Então eles passaram e fizeram aquele julgamento. Bom, eu não sei quem é, então eu não sei se é alguém da minha própria etnia, próximo a mim, né? E eu fiz um processo de purificação no templo. Naquele tempo, o processo de purificação era puramente exterior. Não existe o processo interior de purificação. Era uma série de processos de lavagem, de rituais, em que ele seria purificado e ele não podia ter contato com pessoas que sangrassem, eles não podiam ter contato com quem não fosse da mesma grupo étnico deles, então eles passaram direto. E aí veio o samaritano, que era considerado pelos judeus e especialmente pelos desculpe aqui, levitas. Sim, eles eram considerados impuros, né? E ele parou ali e atendeu totalmente, né? E ele pegou inclusive, que era um símbolo que era usado muito no templo, que era o óleo e o azeite, né? O vinho e o azeite. O vinho, ele tinha um poder de asepsia, né? E o azeite tinha um poder de ele dar uma diminuição na dor, ele dá um remédio, que era o que tinha disponível. A medicina disponível. E eram exatamente esses dois elementos que se usava pelo sacerdote no templo. Eles ofereciam aquele vinho e aquele azeite a Deus. Então era uma forma deles chegarem a Deus, ela chegando lá e derramando o vinho e o azeite em um determinado local. E aí Jesus, colocando nessa parábola, ele colocou que o samaritano usou esses dois produtos, que era considerado um produto caro e sagrado, ele usou diretamente no próximo. Ele usou o vinho para fazer asepsia, ele usou o azeite para minimizar as dores dele, e levou ele a uma estrebaria, a um local, e dizendo ao dono do estabelecimento, olha, toma conta dele, e o que você a mais gastar, eu volto aqui. Então ele deu todo o acolhimento humano, toda a atenção.
E Jesus perguntou quem foi o próximo desse que caiu. E aí o samaritano, não o samaritano, puxa, levita. O levita, perdão aí, ele falou, foi aquele que o acolheu. Ele nem disse o nome do samaritano, né? Ele era tão preconceituoso que ele não disse o nome do samaritano. E aí ele diz, então, você agora entende quem é o próximo, né? Sim. E aí tem todos esses aspectos dessa parábola que quando Jesus coloca que ele não era possível identificá-lo, né? Lembrando que nós muitas vezes não sabemos quem é aquele que está caído. Aquele que muitas vezes a gente encontra em dificuldade, a gente não sabe a história deles. Muitas vezes ele pode ter uma história de que ele foi muito próximo a nós, né? Ou ele é um espírito que optou por aquela situação de dificuldade para vencer uma série de provas. Então ele coloca, a gente vai fazer o auxílio ao próximo apenas reconhecendo quem é o outro, apenas sabendo, esse eu conheço, esse é próximo a mim. Então Jesus lembrou, façamos o bem, não importa quem, façamos apenas pela questão do bem em si. Né? Você tem mais alguma coisa? Que eu ainda tenho mais um pouquinho para falar. Pode falar, meu amor. E aí, quando Jesus, os apóstolos sabendo ouvindo essa parábola, eles começaram a fazer uma série de observações, né? Então eles observaram como o levita e o sacerdote foram não amorosos, e uma série e os ladrões, nem se fala, né, que levaram as coisas daquele pobre samaritano, daquela pessoa que tinha caído, e Jesus lembrando, olha, essa atenção e essa caridade ao próximo, ela se estende a todos nessa parábola, né? O samaritano, ele foi muito direto em ajudar o caído, mas nós, do nosso ponto de vista, a gente tem que olhar todos da parábola com caridade. Então você tem que olhar para o sacerdote e para o levita, compreendendo que isso era o que eles entendiam naquele momento. Sim. E sem fazer um julgamento a eles, uma crítica a eles, entender que em algum momento eles entenderão que realmente o próximo é aquele que precisa de alguém. Eu estou em necessidade, eu sou um próximo, e não guardando certas características semelhantes a mim. Então ali não cabia nenhuma crítica ao sacerdote e ao levita. E aí ele também traz mais atrás aqueles que fizeram aquela situação de maldade com o que estava caído, eles também mereciam a nossa oração, a nossa compreensão que eles ainda estavam no erro. Ainda necessita ainda mais da nossa oração e do nosso amor, né? O nosso entendimento de que eles recebam esse fluir. E hoje em dia, a gente muitas vezes ouve notícias de coisas que aconteceram nos jornais ou em alguém distante que nos remete, ou alguém próximo que nos fala, e a gente tem a tendência de colocar toda aquela energia em cima daquele que cometeu o erro, quando o convite é justamente ajude a trabalhar com que essa psicosfera mude. Entendam que essa pessoa que cometeu o erro, ela recebe da gente esse fluido. Então, por isso que é muito difícil, muitas vezes, alguém numa situação de erro, ela recebe de uma coletividade uma crítica em cima do ato dele. É lógico que aquele ato ele é reprovável, mas o proceder em relação àquele irmão que naquele momento erra, onde nós em algum momento no passado erramos também, e foi fruto de uma compaixão e de um perdão de outros que a gente começou o erguimento nosso na nossa vida. Então hoje a gente tem que saber que a gente é um instrumento, ainda que numa contribuição pequena, que é aquela contribuição da vibração que se manda,
que a gente não critique, que a gente compreenda o irmão que ainda está no erro, a gente não aceita, entende que o ato foi errado, mas a gente participa como contribuindo para a melhora desse irmão. E lembrando que nós estamos num processo, né? Todos os dias que a gente acorda de manhã, a gente tem uma nova oportunidade de buscar o seu melhor, de fazer o seu melhor. E isso não quer dizer que, né, uma pessoa que ou está mais espiritualizada que você, ou uma pessoa que estuda mais que você, está num lugar muito diferente de você, porque ela continua sendo uma pessoa humana, né? Ela continua sendo um ser humano, sujeito a erros, né, e acertos. E é assim, a grande diferença é ter a consciência, no final do dia, dessa minha experiência desse dia, os meus acertos e os meus erros, quais foram? E os meus erros, o que eu posso fazer para melhorar? Não é? Tem um exemplo muito recente que eu gostaria de dividir com vocês. Ontem a gente foi fazer um passeio de trem, né? E foi muito agradável e tudo. E no final do dia a gente estava esperando o trem chegar para voltar. E tinha um rapaz pedindo ajuda, né? Pedindo dinheiro para as pessoas que estavam lá na plataforma esperando. Eu tive um momento de julgamento ali. Ele era um rapaz bonito, novo, com aparência de saudável, não é? Com uma roupa um pouco suja, mas enfim. E ali eu parei para pensar assim, poxa, por que uma pessoa nova, jovem ainda, aparentemente, está nesse lugar de pedir, né, o dinheiro para alguém? E aí, muito interessante que do meu lado está duas pessoas assim do meu lado. A terceira começou uma conversa com esse rapaz. E ela foi bem direta assim, mas o que é que está acontecendo com você? Você é uma pessoa bem apessoada, né? Um rapaz bem bonito, né? Ela falou drop dead gorgeous, assim, de cair o queixo, né? Ele era bem claro, com olho azul. E aí ele foi falar, eu estou passando por uma situação que eu nunca tinha passado antes. Então eu ouvi, né, ele dizendo que ele é um veterano, que chegou, né, um militar, que ainda está se acertando, que ainda não conseguiu se encontrar no seu lugar, né, na sociedade, e que nesse momento ele está precisando de ajuda. E para mim foi assim uma sacudida, não é? Porque dentro de mim eu já estava pensando, por que ele não está procurando um trabalho? Bom, ele talvez esteja procurando um trabalho, né? E talvez ele esteja querendo fazer diferente. Mas naquele momento ele não está conseguindo. É verdade. E aí, né, ainda bem que existem pessoas que não julgam e ajudam, confiando de que aquela ajuda vai fazer uma diferença na vida daquela pessoa. É verdade, é verdade. E essas experiências que se passa, especialmente por veteranos aqui, a gente não tem a noção do que afeta a vida deles, né? Sim. E emocionalmente. Emocionalmente. Então, e muitas vezes, quando a pessoa vai buscar um emprego aqui e revela que é veterano, há por parte da pessoa que vai contratar um certo receio, porque não sabe a experiência que a pessoa passou, não sabe a situação que ela está em termos de equilíbrio psicológico, e é um problema muito grave aqui, né? E muito legal que você teve né, observou isso. Eu vi a conversa, mas infelizmente eu estava sem meu aparelho, então não pude acompanhar, né? Mas é verdade, e ali aquela pessoa que tomou aquela iniciativa, ela foi movida de profunda caridade, ela teve um relacionamento, ela teve uma conexão com a pessoa, e é isso que a gente está tentando trazer hoje, né? É saber que esse próximo é muito mais próximo. E conseguir se colocar no lugar dessa pessoa, né?
não é gostosinho para ele estar nesse lugar, não é? De pedir auxílio para pessoas que ele não conhece, e se subjugar, né? E se colocar num lugar de ser julgado, de ser criticado, né? A Ju Petit está falando aqui. Eu sempre acho que a gente tem que fazer a nossa parte, independente de como o outro vai utilizar a sua ajuda. É verdade. Exatamente isso. Exatamente, isso não é da nossa conta. Né? Não é da nossa conta. E a pessoa recebe da forma que ela for receber, mas sai da gente sem julgamento. Sim. Né? E a gente faz o melhor possível, porque muitas vezes a gente pode estar resgatando a autoestima das pessoas nessa situação. E entra muito nessa né? Muito obrigada por você dividir o seu pensamento, Ju Petit, porque é isso, né? Às vezes a gente deixa de ajudar alguém achando que está ajudando. Olha como é isso, não é? Não, eu não vou ajudar, porque se eu ajudar, essa pessoa vai lá comprar uma bebida, ou ela vai lá se drogar. Bom, o que importa é o que a gente está fazendo de coração. Se a gente está dando de coração e desejando que aquela pessoa, com aquela ajuda, com as ajudas que ele está recebendo, ele esteja num lugar em que ele possa escolher diferente, que bom, né? Que bom que ele possa escolher diferente. Mas se ele ainda não pode escolher diferente e ele está precisando de você, você ajuda do jeito que você pode, não é? É verdade. E ele vai fazer o que ele pode também com aquela ajuda, até chegar o momento em que ele vai fazer diferente. É verdade. E lembrando que ao longo da nossa trajetória, muitas vezes nós estivemos caídos e nós recebemos de terceiros amorosos o apoio. Né? Hoje, se a gente se encontra em equilíbrio, a nossa história revela que a gente passou por momentos difíceis. Uma história de vidas passadas, ou até mesmo nesse momento, alguém que diga, puxa vida, nesse momento aquela pessoa foi fundamental. Então, estejamos abertos a ser esse instrumento que a espiritualidade superior precisa para ser aquele que levanta aquele caído, aquele irmão caído na parábola, representa todo mundo que a gente encontra na nossa vida que esteja passando por um momento de dificuldade. E aquele samaritano representa o que tem dentro da gente, que pode ser o que levanta aquele irmão. Né? Nem que seja, como você disse, não julgar o outro e compreender. E dali, em vez de mandar uma vibração de julgamento, de recriminação, pô, está aqui nesse lugar, vai vir me incomodar para pedir alguma coisa, a gente entender que ali, em toda parte, existem irmãos com realmente necessidade. E esse exemplo de ontem, né, dessa pessoa que começou uma conversação com esse rapaz que estava pedindo, ela não falou, eu realmente não tenho nenhum trocado, mas ela fez algo que talvez tivesse sido mais valioso do que se ela tivesse dado $1 para ele, né? Ela trouxe para ele a oportunidade dele encontrar um lugar de dignidade dentro dele, não é? E de falar sobre ele e de dizer o que está passando ali, né? Às vezes é isso. Quem não, na vida, viu alguém vindo na sua direção para pedir alguma coisa e você desvia o seu olhar, faz de conta que não está olhando, porque não sabe o que fazer para ajudar aquela pessoa, não é? E talvez, não digo que é para engajar numa conversação com todos que se aproximam de você, mas às vezes uma coisinha pode fazer, né, um pequeno ato, talvez um pensamento pode fazer uma mudança, né? Pode fazer uma... Isso é muito importante. E hoje a gente acabou se empolgando demais. Foi mesmo? Foi, tem 30 minutos que a gente está aqui. Meu amor, então, ficou faltando o quê? Ficou faltando um monte de coisa. Ficou faltando um monte de coisa. E uma das coisas que fala aqui, que Jesus, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho.
né? O egoísmo de saber que eu sou o centro de tudo. Então, por exemplo, ontem, nesse exemplo que você colocou, o egoísmo ali estava a pessoa dizer, puxa, a pessoa vai me incomodar, eu estou aqui sentado, ela vem me incomodar para pedir alguma coisa. Então isso é um egoísmo, né? E o orgulho, achar-se superior àquela pessoa. Ninguém sabe quem é que está do outro lado. Inclusive, tem uma história rápida do Chico Xavier, né? Ele com um grupo, e aí ele olhou uma pessoa mexendo no lixo do outro lado, e ele se sentiu profundamente atraído por aquela pessoa e foi até o outro lado e ficou algum tempo conversando com ela. E quando ela voltou, né, uma das pessoas do grupo falou, puxa, Chico, que pena, uma pessoa passando essa dificuldade tão grande, um irmão que ainda não se encontrou. Ele falou, meus irmãos, eu fui chamado a atenção pela luz que ele trazia. Essa é a última encarnação dessa pessoa, que ele necessita. Ele está num processo de iluminação muito grande. Ele fez aquela opção para justamente encorajar todos aqueles irmãos que estavam em situação de rua. Ele ia dando forças para ele, porque se ele saísse daquela situação, ele não mais poderia ajudar de igual para igual. Então ele tinha uma missão incrível. Então, ali, para lembrar que quando a gente olha alguém, a gente não tem ideia, né? É como o samaritano que passou, ele não sabia quem era o outro, ele não sabia se era um rico dono de um estabelecimento, se era alguém pobre, rico. Ele independentemente, ele ajudou. E esse é o convite para a gente. Sim. A gente olhar e saber que, principalmente quando a gente auxilia, a gente está fazendo uma conexão direta ao Criador, a Jesus, e ele está percebendo isso. E é maravilhoso estar nesse lugar em que você ajuda sem perceber, às vezes, sabe? De você encontrar alguém que já passou pelo seu, né, pelo mesmo caminho que você, e relata aquele dia, aquilo que você falou, ou aquela ação que você fez mudou a minha vida, mudou o meu dia, transformou, né? Tem um cliente meu que se atrasou muito para consulta, e aí ele chegou e disse, olha, eu passei por uma situação que eu nunca tinha passado antes na minha vida, né? Eu precisei entrar no latão de lixo para achar a minha chave. Mas eu vim assim mesmo, né, o que você falou para mim mudou a minha perspectiva daquele momento. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, o que foi que eu falei mesmo? Eu já não sei mais o que eu falei. Mas assim, às vezes quando a gente conecta com o nosso coração, né, e ouve o que a pessoa tá te dizendo, talvez aquela palavra, talvez aquele olhar, talvez aquele momentinho, você está mudando a perspectiva de alguém, né? E se nesse momento você está trazendo para você momentos em que você não auxiliou, não fez isso, não se puna, não se condene, daqui para diante. Você coloca, puxa vida, se até agora eu não fiz, que eu faça daqui para diante. Então, e isso é uma coisa que Jesus sempre colocava, vá e não peque, quer dizer, não faça aquele erro mais. Então, não importa o quanto que você já fez até hoje, é daqui para frente. Isso. Bom, muita gratidão pela presença de todos vocês aqui presencialmente, no mesmo momento, mas a todos que vão ainda assistir e fazer esse Evangelho no Lar. Agradecemos a presença dos nossos mentores, a presença de Jesus, o nosso Mestre, e agradecemos por essa água que tem sido fluidificada durante o nosso Evangelho, e que ela seja a medicina sagrada, a medicina necessária para o nosso equilíbrio emocional, físico, espiritual, mental. E desejamos a todos uma excelente semana e nos vemos no domingo que vem, se Deus quiser, ou então amanhã, presencialmente. Mas é em inglês. Aqui, em inglês. Namastê.
Namastê e boa noite a todos. Boa noite não, meu amor. Bom dia, meu amor. Pelo amor de Eu Deus, tinha que terminar. Tá só começando. Bom dia, bom dia. Ô, meu amor, como é